Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 28. Eu sou Rafael Arinelli e hoje eu acordei com vontade de assistir Perfume de Mulher, que o Daniel nunca tinha visto até pouco tempo atrás, e revivi um pouco da história que o Al Pacino trouxe pra gente e é sensacional. Fala galera, eu sou o Daniel Cury e eu não tenho nenhuma piada pra contar hoje. Nenhuma? Nada? Nada. Como assim, Daniel? O que aconteceu? Tira uma piada da bolsa, vai. Não. Eu optei por não contar piadas hoje. É um dia triste. É uma promessa de quaresma. Ah, bom. O quê? 15 dias sem contar piada? Não, 40, né? Mas é 40. E quem não é católico não pode zoar com a religião, obrigado. Aqui é o Henrique Risato e tolerância é uma coisa linda de se ver. Olha só, o podcast cheio de mensagens subliminares e tal. Eu falei dos 15 dias porque achei que 40 era muito dia pra você ficar sem piada. Mas eu consigo, vou me esforçar, eu vou pro Piadistas Anônimos e vou conseguir. Tipo, oi, meu nome é Daniel, eu estou há 15 dias sem contar piada. Eu não contei nenhuma piada só por hoje, né? Exatamente. Hoje no podcast Cinemação número 28, vamos falar sobre a igualdade que o cinema nos proporciona. É isso aí, a gente vai falar um pouco sobre doenças, deficiência física, deficiência mental, como que o cinema trata esse assunto, como que ele consegue ser uma plataforma para aproximar as pessoas de uma realidade que elas não conhecem. E esse tema foi muito inspirado no filme Colegas. A gente se comoveu e tal, e a gente resolveu fazer um tema que abrangesse esse assunto em geral, assim. E aí, Henrique, o champanhe vem ou não vem? Nem o champanhe veio e nem a Megan Fox deu pro cara. A Megan Fox também não deu? Não, todo mundo falou, dá pra ele a Megan Fox, ela não quis. Será que ela não tá dando pro champanhe? Pensei isso. Eles olharam a campanha e falaram, vem champanhe da Megan Fox, tá ligado? Juntou tudo. É isso aí, no podcast vamos falar então sobre a igualdade no cinema. Para começar o podcast Cinemação número 28, vamos pro quadro Repercussão. Mais uma chance, Dani, não vai querer contar piada mesmo hoje? Não. Ele tá se segurando, né? Não, conta, não, é uma briga assim, tá um anjinho e o diabinho assim. Conta aquela piadinha ali, que você sabe que é legal. Ele tá se segurando, vamos ver se ele consegue, é difícil, a gente sabe que é um dia de cada vez. Vamos lá então, Dani, para você esquecer um pouco dessa ideia de piada, fala aí pra gente o que você trouxe de repercussão dessa semana. Pois é, eu trouxe o comentário do Adriano Silva. Ele comentou num post que eu escrevi falando assim: Oscar será desvalorizado pela Globo mais uma vez. Foi um pouco antes da exibição do Oscar, o post falando sobre como ele seria exibido na Rede Globo, como nos anos anteriores, atrasado, etc. E ele comentou o seguinte: bom mesmo era quando o SBT transmitia a festa, as dublagens eram horríveis, mas pelo menos tinham respeito pelos fãs de cinema e passavam até as estrelas entrando no teatro e dando entrevistas no tapete vermelho. A Globo tem mania de comprar tudo e colocar aos pedaços nessa programação. Pode falar, não tem problema. A gente tá num podcast, as pessoas sabem disso. Eu tô tentando encurtar o negócio aqui porque é um comentário longo. Nessa merda de programa
programação. E aí ele continua e critica o Big Brother e depois ele fala assim, por isso que já faz um tempão que não acompanho mais a TV aberta, viva a TV a cabo, viva a internet, grande abraço. Então assim, super legal o comentário do Adriano e infelizmente é o que a gente tem visto, né, as pessoas têm cada vez mais agradecido o fato de terem TV paga, porque a TV aberta, além de ter uma programação que um pouco limitada pela abrangência da TV aberta, além disso, eles ainda conseguem desrespeitar muito o público, coisa que na TV por assinatura acontece menos. Não que não haja desrespeito ao telespectador, mas não é tanto, né? E eu achei bem legal o comentário dele. Tem muita gente agradecendo a TV fechada, principalmente quem tem o canal Multishow pra assistir depois da 00:30. Eu não entendi essa. Não entendeu? Tá bom. Hoje à noite o Rafa vai ligar no Multishow pra conferir, assim. Deixa eu entender essa história aí. Bom, eu tenho aqui um comentário, mas antes eu quero desmistificar uma coisa. A gente precisa entender que a gente tá na internet, a internet é um lugar livre e a gente tá num canal de podcast. O podcast a gente pode falar tudo que vier na nossa cabeça, então eu quero fazer uma rodada de palavrões. E eu vou começar com filha da puta. Eu já mandei o Ben Kingsley pra puta que eu pariu, acho que esse fica normal, né? É a puta que eu pariu. Mó buceta esse negócio de ficar falando palavrão, né, velho? Isso aí, uma rodada de palavrão nunca faz mal a ninguém, né? Bom, e o comentário que veio aqui pro Cinemação foi o seguinte: a gente fez o podcast passado, número 27, falando sobre o Oscar, falando tudo que repercutiu no Oscar, e aí o Nivaldo Luiz, através do Facebook, mandou uma mensagem pra gente lá, corrigindo uma informação que foi o Henrique quem deu, e vergonhosa, lastimável. Mas tudo bem, graças a Deus a gente tem aí nossos ouvintes e nossos seguidores para sempre nos corrigir, né? Mas o que o Nivaldo falou? Ele falou, pessoal, o Rick Gervais nunca apresentou o Oscar. Ele apresentou o Globo de Ouro por 2 vezes, em 2011 e 2012. E aí, Henrique, e agora? Pegadinha do malandro! Quer dizer, né? Tipo, vamos estudar mais cinema. Não, foi de propósito. Foi pra ver se o pessoal realmente ouve o podcast. Presta atenção, não fica, tipo, ouvindo o podcast, assistindo o programa Encontros com Fátima Bernardes. Inclusive tem uma correção que o Daniel me fez hoje, antes da gente gravar esse podcast, que eu acho que ninguém percebeu, mas eu acho que vale a pena também ser ressaltada, né, Dani? Qual que é a correção, a crítica que você vai fazer à minha pessoa? É que você tava falando a lista das pessoas que apresentaram as coisas no Oscar, que apareceram lá no palco, e aí você falou que o Lionel Nielsen apareceu. Aí depois de um tempo que eu fui entender que era o Liam Neeson, né? Mas tudo bem. Se fosse um podcast de funk, ninguém ia reclamar, né? Exatamente. Não, é impressionante. E essa ninguém percebeu. Então escuta de novo o podcast número 27 e escuta com atenção, hein? Porque se a gente falar merda, tem que tentar corrigir, né? Aliás, todas as próximas merdas que a gente falar vão ser pra testar vocês, tá, gente? Só pra vocês saberem. Exatamente, a gente tem um oráculo aqui que nunca está presente, ele é um ser invisível que sempre nos guia nas nossas palavras e por isso a gente consegue passar todas as informações precisas, inclusive os erros que são precisamente calculados para errar. Chama Google. Melhor a gente não ficar revelando muita coisa, né? A nossa rede de informações de pessoas também, que a gente tem lá um banco de dados que a gente consegue ver onde que a pessoa tá, o que ela gosta de fazer, que foto que ela compartilha, né? A gente tem todo um banco de dados, um sistema inteligente que faz isso. Esse banco de dados, assim, a gente não pode falar como faz pra tê-lo, mas a gente sempre faz assim, tem tipo toda uma estratégia de oração mesmo, né, pro Santo Zuckerberg, assim, pra ele ajudar a gente. A piada do dia foi boa essa daqui. Exatamente, é quase uma piada, ainda não é. Projeto de piada. É um xiste. Procurem no dicionário xiste com CH. Exatamente, não vão se perder pelas letras. Vai, Henrique, fala aí.
Então, meu comentário na verdade, é um complemento de um comentário que o Antônio Dias já tinha colocado num post muito legal que eu escrevi. Modéstia à parte, né? Muito legal. Desculpa, né? Chupa mundo. Só dá eu nessa merda. Eu tinha escrito um especial do Homem-Aranha sobre o cruzamento genético entre espécies, falando um pouco mais do universo expandido. E o segundo comentário que o Antônio Dias ele colocou foi falando de umas fotos que eu coloquei também dos bastidores do filme, o Espetacular Homem-Aranha 2. Essas fotos ela apresentam os novos atores, né, a nova atriz também que vai interpretar a nova versão da Mary Jane. O que o Antônio escreveu é o seguinte: na versão original, ela, quer dizer, Mary Jane, é uma modelo que segue a ordem natural da carreira, ou seja, depois ela se torna atriz e apresentadora de TV. Na versão atualizada, que é o universo Ultimate que existe nos quadrinhos, a Mary Jane é uma adolescente que tem um sonho de ser uma jornalista. Algo me diz por essas fotos que a personagem do novo filme será jornalista. Preconceito meu? Que é isso? Não sou muito preconceituoso. Eu acho que não é preconceito não de não quero que a personagem seja atriz. Eu acho que com o universo do filme fica muito mais legal até a personagem nova, né, a nova versão da Mary Jane, realmente ser uma jornalista e o filme novo mostrar o Peter Parker, que está sendo interpretado de novo pelo Andrew Garfield, começando na carreira de fotógrafo, que ele tira fotos para o jornal, que é mencionado rapidamente, acho que só tem uma imagem do Clarim Diário, e seria legal, uma forma dos dois personagens se conhecerem. Acho que o preconceito que ele falou foi a respeito dos desenhos que ele mostrou, né? Porque não é a Mary Jane toda gostosona, com roupinha curta, e no outro ela é mais bem nerd, com umas sandálias e um jeitão mais esquisitão, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que ele quis dizer assim, dá pra sacar. E realmente não é preconceito, porque é uma questão de perfil, né? Uma jornalista, enfim, uma adolescente que quer ser jornalista, ela não vai ser uma peitudona de roupinha curta, né? E também depois das mulheres Schwarzenegger que a gente viu no carnaval aqui no Brasil, a gente começa a ficar até com medo dessas mulheres muito gostosonas, né? Tão com mais músculo do que o Maguila. Hoje elas saem na rua e, sabe, sai com um cara normal e o cara se sente seguro do lado dela, mas se sente seguro porque sabe que ela pode bater em qualquer um. Cinema, no dia 1º de março, última sexta-feira, chegou aí em todo o Brasil o filme do Marcelo Galvão, que traz aí o Ariel Goldberg, a Rita Pock e o Breno Viola. Eles chegaram no cinema com uma comédia, mistura de comédia e aventura aí, né? Que é o filme Colegas, que é justamente o tema que nos moveu a falar sobre o assunto de deficiências, vamos dizer assim, no cinema, e essa igualdade que o cinema trata o assunto, né? Então, esse filme que chegou agora, ele foi muito popular nas redes sociais, principalmente pela história do Ariel. O Ariel que tinha como grande inspiração o Champagne. Quem é Champagne, Henrique? Champagne não, eu sei quem é o Champagne. Champagne é um ator muito, mas muito bom. Tem grandes filmes como Sobre Meninos e Lobos, Milk, A Voz da Igualdade e, se eu não me engano, chama Uma Lição de Amor. É um filme que a gente vai até discutir. E o Champagne, nesse filme, ele fez o papel de um cara com deficiência intelectual. E por isso, o grande astro do Colegas, que é o Ariel, ele pegou tanto carinho pelo ator. E aí o pessoal do filme Colegas fez um vídeo chamado Vem Champagne, que a intenção era fazer com que o Ariel conhecesse pessoalmente o Champagne na
pré-estreia do filme Colegas. Eles queriam que eles assistissem o filme juntos, né? O que foi uma ótima estratégia de divulgação pro filme, né? Foi uma ótima estratégia de divulgação pro filme. O vídeo foi completamente viralizado, tomou conta das redes sociais, muita gente falou que era a favor, um monte de artista falou que era pro Champagne vir e tal. E aí, Henrique, como acabou essa história? Acabou que nem acaba assim. A forma que acabou é como começa o nosso podcast, em pizza. Exatamente, né? Não acabou muito bem, mas a gente poderia inventar agora aqui um final, né, mais agradável pro Ariel, né? O Champagne vem e dá uma caneta pra ele, né? Champagne, tipo... Não, ele voltou com as piadas! A piada. Ah, meu Deus! Eu vou ser punido porque eu quebrei a promessa. Ó, tolerância religiosa aí, pessoal. Nossa senhora, acabou a promessa. Bom, então na nossa versão, Champagne veio e deu uma caneta pro Ariel. Essa foi a versão que a gente arranjou para pelo menos fazer um final feliz, né? Como o cinema faz muitas vezes, né? Mas então, e aí? Cinema, deficientes físicos, deficientes mentais, muita coisa discutida nesse tema. O filme Colegas, ele ganhou muita visibilidade por conta dessa campanha que fizeram pro Champagne vir, mas ele também estava sendo muito bem divulgado porque a história é uma história muito comovente, uma história muito que conecta as pessoas, né? Então, no filme Colegas, a gente vê a história de 3 amigos que têm síndrome de Down e eles resolvem sair da onde eles estavam. Eles ficam numa espécie de uma instituição, né, para pessoas com Down, né, que não são portadoras, elas nascem. É um defeito congênito, um defeito na multiplicação celular. É uma... não me puxa a minha biologia agora. 15 anos de sair da escola, vai. Enfim, eu acho que é legal porque o Colegas, ele mostra toda essa questão com muita simplicidade, assim, e sem cair no clichê, sem ser piega, sem ficar fazendo mimimi, né? Ele trata com muita igualdade mesmo, assim, né? Que é a maneira como tem que ser tratado, né? Eu acho que o grande problema, não só da síndrome de Down, mas de todos os tipos de deficiência, é que as pessoas às vezes têm dó, têm pena ou transformam isso num drama. E tudo que essas pessoas querem, as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, elas querem só ser tratadas com igualdade e ser respeitadas nas suas limitações. Elas têm limitações, você precisa respeitar, ajudar no que puder e só isso. Ninguém pede nada além disso, provavelmente. E mesmo no caso específico do filme, é legal falar que o Ariel e a Rita Pock, que eles acabam ficando juntos no filme, eles são marido e mulher mesmo na vida real. Até o Ariel, ele foi capa da Veja São Paulo, acho que de 2 semanas atrás. Tem uma entrevista super legal, conta da vida dele e que mostra claramente como o portador de síndrome de Down, nascido com a síndrome de Down, é uma pessoa, ela tem as limitações, mas nada impede dela viver como a nossa vida. Tem os mesmos hobbies, muitos têm trabalho. Então é o que o cinema nacional está de parabéns por mostrar isso num filme que não é de nenhuma forma um drama, né? Como o Daniel falou, não é piegas. E é um road filme, na verdade. É eles caindo na estrada e vivendo um monte de aventura. Ou seja, podiam ser qualquer um. É isso que mostra. Eles são iguais, eles são como nós. É isso aí, esse filme ele foi filmado na região de Paulínia, que é muito famosa no estado de São Paulo justamente pela sua força no cinema e que infelizmente teve um enfraquecimento muito grande na parte de cinema graças a políticos. E infelizmente ele perdeu muito da sua força, mas mesmo assim é um lugar ainda, quase que uma capital
do cinema. Mas esse filme Colegas, ele chegou no dia 1º de março, e a gente pode dizer que também, um pouco antes, né, dele, chegou também As Sessões, que é um outro filme que trata de uma outra questão de deficiência. No caso da síndrome de Down, a gente está falando de uma deficiência de pessoas que nascem com isso no gene. E no caso de As Sessões, a gente tem aí um filme com a Ellen Hunt, do Ben Lewin, que mostra justamente uma terapeuta sexual que tem contato com um paciente que é tetraplégico, né? E quem interpreta é o John Hawkes, que inclusive faz um papel extraordinário, né? São 2 filmes que chegaram, são muito recentes, e a gente tem eles aí para poder ser visto no cinema. Antes de falar propriamente de filmes que tratam sobre esse tema, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre como o cinema hoje ele trabalha essa questão. Como que o cinema hoje ele está estruturado para trabalhar ou para receber essas pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental, né? Então, por exemplo, uma pessoa surda ou uma pessoa cega, ela consegue hoje ir no cinema? Nesses casos, sim, né? Até tem um exemplo muito legal. Tem um americano que tem um site chamado Blind Film Critic, né? O crítico de filmes cego. O nome dele é Tommy Edison, e ele faz críticas de filme, faz vídeos, né, falando dos filmes, baseado só no que ele ouviu, porque ele não enxerga, ele vai ao cinema e só ouve o filme, né? E é muito interessante você partir desse pressuposto, a maneira como ele consegue entender o filme só ouvindo, né? Para os surdos, imagino que talvez alguns sintam a necessidade de filmes com língua de sinais, mas a maioria deve encontrar pelo menos um mínimo de satisfação nas legendas, no caso de filmes legendados. E daí, infelizmente, filme nacional, por exemplo, ou um filme dublado, que só tem oferta dublada, provavelmente eles têm que esperar chegar em DVD e esperar ter ter aquelas legendas, de preferência para surdos, que são diferentes do que as legendas simplesmente para quem não entende o idioma do filme, né? Mas pelo que o Daniel tá falando, então ainda assim os cinemas não estão preparados. Por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva, ela não consegue ouvir. Então, um filme dublado para ela já não dá para assistir. Só se ela estiver na casa dela, como o Daniel falou, com aquelas legendas embutidas na televisão. Deficiente visual, posso falar, eu tenho conhecidos que têm deficiência visual moderada e grave, e eles não podem ir no cinema. Às vezes ele tem uma visão muito mínima de claridade. Então o cinema é um lugar ruim para ele, pela escuridão. E acaba assim, que nem o Tommy Edison, que é o crítico que a gente falou agora, do blindfilmcritic.com, ele é um americano. Ou seja, o cara tá nos Estados Unidos e 90% dos filmes são americanos, então ele tá ouvindo. Agora, um brasileiro com deficiência visual moderada ou grave, ele vai ao cinema, se o filme é legendado, ele não sabe inglês, o que é menos de 10% da população, eu acredito, que tem um domínio pleno de inglês para poder assistir um filme, ele também é prejudicado. Ele tem que ir pra casa dele, aguardar o filme, sei lá, passar dublado ou sem saber. Ray, I ain't gonna beat around the bush with you. You going blind. The doctor's saying nothing they can do, so we gotta do it ourselves. I hear like you see, like that hummingbird outside the window, for instance. I can't hear, huh? You hear that? A heart just skipped a beat. Tem um outro tipo de deficiência física que eu acho que tem sido um problema. Eu já vi algumas pessoas reclamando, que é o seguinte: um cadeirante, seja ele paraplégico, tetraplégico, ele não consegue subir o cinema, né? Ele não consegue... Não existe rampa, geralmente são escadas que não tem como subir. E aí, chega no cinema, ele fala assim: olha, eu queria um acesso para deficiente. E onde que ele vai sentar? Naquela primeira fileira, ficar com dor no pescoço.
dependendo da deficiência física que a pessoa, dependendo de como é a paraplegia ou a tetraplegia, como está as condições físicas dessa pessoa, não é nem que ela não quer por incômodo, é porque não pode ficar com a cabeça erguida para cima, né? Então, infelizmente, existe esse despreparo também, né? As salas de cinema, um deficiente físico tem que sentar lá na frentona e não consegue ver o filme direito, né, quando ele é cadeirante. Então isso é um outro grande problema. Mas isso é um pouco de problema de infraestrutura no Brasil, né? Porque a gente tem, há pouco tempo que a gente tem uma certa exigência em termos de adequação de espaços comerciais para deficientes, né? Então, às vezes espaço mesmo para cadeirante, por exemplo, às vezes você não tem espaço para cadeirante passar, ou um cara que usa uma muleta, por exemplo, se ele consegue mesmo assim subir as escadas, como que o cara vai entrar naquela fileira de cadeiras? São apertadas, né? Pouco espaço físico e mesmo o local para ele deixar as muletas. Exato. Tá no chão, vai atrapalhar o cara do lado. Se o cara for um cara um pouco mais grosso, né? Assim, ignorante. Não põe aqui, vai me atrapalhar. Exatamente, então é uma questão de infraestrutura, de educação, né, do próprio povo brasileiro e tal, que ainda não se adequou completamente a essa necessidade, porque é uma população de deficientes que precisam dessa atenção de alguma maneira, né? Exatamente, eu acho que não dá pra gente pensar só no Brasil, não. Eu acho que muitos países devem estar atrasados nisso, sim, e eu não viajei ao redor do mundo, mas eu arriscaria dizer que muitos países que às vezes a gente imagina que estão preparados, nem sempre estão. E então fica aí a dica, a sugestão para as empresas de cinema se adequarem a esse público que antes era um público, até um pouco tempo atrás, era um tipo de pessoa que ficava muito em casa. E hoje em dia a tendência é que essas pessoas saiam cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais acessível e cada vez mais entendendo as diferenças entre as pessoas, né? E o que é excelente, cada vez mais que essas pessoas tenham essas oportunidades. Então, até comercialmente mesmo, é uma nova possibilidade que se abre para as casas de cinema se adequarem, né? Eu acho interessante também comentar que o Estadão fez uma matéria sobre o que seria o cinema ideal para deficiente. Só que eles se atentaram muito ao problema de locomoção e não falaram muito sobre, quer dizer, não falaram nada sobre cegos ou surdos, por exemplo. Então eles pegaram lá o Anderson Santana, que tem 22 anos, que é da AACD, e levaram ele para alguns cinemas para ver o que acontece. E o Anderson comentou que o problema já começa logo na chegada ao cinema, logo quando você vai comprar o ingresso, por exemplo. Porque chegar lá, as pessoas não oferecem ajuda, ele não tem preferência, ou aí acontece isso, não tem a questão do espaço e tal. Então, 2 cinemas o Anderson recomendou. Os 2 são Cinemark. Um é o Cinemark Aracanduva e o outro é o Cinemark no Pátio Paulista. Então ele recomendou esses 2 cinemas que ele achou que são os 2 que se adequam um pouco mais à necessidade dos deficientes físicos no que se refere mais a essa questão de locomoção, né? Agora, como a gente falou, né, tem a questão dos surdos, dos mudos e além de deficiência mental também, né, que às vezes atrapalha inclusive na interpretação do próprio filme e tal, né? Não sei como é que isso é tratado hoje em termos de infraestrutura, assim. Eu acho que no caso de deficiência mental em geral, não tem muito o que fazer, né? Assim, tendo uma atenção mínima, eu acho que, obviamente, eles vão ter, de repente, limitações na interpretação, ou de repente eles vão
por exemplo, dependendo da deficiência que alguém tem, pode ser que ela não esteja apta para ver filmes muito pesados ou com muito susto, por exemplo. Mas de qualquer forma, eu acho que ter um mínimo de oferta de filmes com legendas para surdos, por exemplo, seria muito interessante. E existe também a audiodescrição, né? Tem muito cego que gosta de assistir filme com audiodescrição, ou seja, fica uma pessoa, um narrador, contando mesmo. Ele abriu a porta, agora ele andou, deu 2 passos para cá, 2 passos para lá e tal. Tem uma audiodescrição. E se não for para oferecer no cinema, vamos ser realistas e ver que pouquíssimos cinemas estariam dispostos a isso, pelo menos devia ter mais em DVD e Blu-ray. Eu vejo muito pouco esse tipo de opção nos filmes, né? E imagino que não tenha um custo tão alto pros Blu-rays e pros DVDs terem essa opção de áudio. Inglês, português, espanhol e descrição para deficiente visual. Legenda, inglês, português, espanhol, alemão, russo, coreano e português para deficientes auditivos. Então, eu acho que não custa nada, né? Bom, e aí? Vamos falar então um pouco sobre filmes que tratam qualquer tipo de deficiência, né? Eu acho que um que a gente pode já começar falando é justamente o do Champagne, porque a gente já falou dele algumas vezes e eu acho legal a gente falar desse filme. O Champagne, ele não ganhou o Oscar com esse filme. Esse filme foi... na verdade, essa pra mim foi a maior injustiça daquela época, porque o Champagne ele perdeu esse Oscar pro Denzel Washington no filme Dia de Treinamento. O Denzel Washington levou aquele Oscar porque fazia muito tempo que um negro não recebia um Oscar, e aí acabaram dando o Oscar pra ele, mas é claro, é óbvio que o Oscar deveria ter sido dado pro Champagne por Uma Lição de Amor. Não desmerecendo tanto o Denzel Washington, né? Ele foi muito bem, assim, ele fez uma atuação muito boa no Dia de Treinamento. Mas, sim, é discutível se o Champagne não merecia por esse mesmo, né? Eu acho que ele merecia por esse. O legal desse filme Uma Lição de Amor é que mostra uma briga judicial, né? Na verdade, o Champagne, ele é pai de uma garotinha e ele quer brigar na justiça para ele poder ter a guarda dela. E daí o que é muito mostrado no filme é que eles falam assim, você tem praticamente a idade mental da sua filha, né? E mostra que ele tem toda a determinação para cuidar dela, assim como a menina só quer ficar com ele. E ele tem uma interpretação muito boa, assim, né? É uma grande homenagem às pessoas, assim, que tem esse tipo de problema. E é uma questão muito interessante, porque daí o Champagne, ele contracena com a Michelle Pfeiffer, e o filme aborda justamente essa questão, essa dúvida. Como que um cara que tem uma mentalidade de uma criança de 6 anos poderia cuidar de uma criança de 7 anos? Porque o filme ele fala justamente isso. A menina tem 5 e ele é, teoricamente, 1 ano mais velho do que ela. Então ele ainda tem alguma coisa para ensinar. Mas aí depois disso, o filme questiona isso. Ele não vai mais ter a capacidade de ajudar ela a entender algumas coisas que só uma pessoa adulta, entre aspas, né, conseguiria fazer isso, né? Então o filme aborda essa questão, assim, essa dúvida sobre como tratar isso. Eu acho que essa é uma questão muito, muito delicada, em que os deficientes físicos os deficientes em geral precisam lidar, né? Porque daí é o caso de justamente de interpretação. Quem que interpreta aquela situação? Como que você pode julgar uma situação dessa de uma forma tão, sei lá, racional às vezes e pouco emocional, né? Então é uma questão muito interessante. E até a questão médica, né? Quer dizer, eles tendem a dar uma idade, falar assim, a idade mental desta pessoa é de tantos anos. Mas calma aí, não é uma pessoa que você está julgando isso,
óbvio que por motivos, questões médicas, mas tem corpo de um adulto e tem mais experiência de vida do que uma criança com essa idade. Então não é bem tão quadradinho, é uma idade mental X e pronto, né? É muito interessante pensar. Tem um outro filme que eu gosto muito, que é o Gilbert Grape, Aprendiz e Sonhador. É um filme que foi reprisado muitas vezes na TV e tal, e é muito bonito, assim. O Leonardo DiCaprio faz um personagem com deficiência mental também de uma forma excelente, ele faz muito bem. E tem o Johnny Depp, que é o irmão mais velho dele, que cuida dele. Aí tem uma outra questão nesse filme que também entraria de certa maneira, né? Não totalmente, mas também a gente pode considerar como um tema ligado à deficiência física, mais por questão de que a gente tem que respeitar também esse tipo de diferença. Que é no caso da mãe deles, eles têm, esses dois irmãos têm uma mãe obesa, né? E a obesidade também é uma questão interessante de se trabalhar. Não é considerado uma deficiência física, medicinalmente falando, mas não deixa de ser um problema que lida com essa questão da diferença. E, eu acho um filme muito bonito, super sensível, super bem trabalhado, e a atuação dos dois tá super legal mesmo. How can we be so Different. Your teacher gave you a really hard book this time. What's wrong with your father? Why is he acting like a retard? He is. You're not like other daddies. I'm sorry. Daddy, I'm lucky. Nobody else's daddy ever comes to the park. Você acha que de repente o filme Ilha do Medo, que tem o Leonardo DiCaprio também, é um filme de deficiência? No caso pode ser considerado porque ele fica paranoico, né? Se eu não me engano, era esse o enredo. Mas não é uma deficiência, né? É uma doença, né? Literalmente é uma doença mental. Ele pode ser considerado, porque até nesse podcast que a gente tá falando, a gente vai falar sobre algumas doenças mesmo, né? O que é a diferença de uma deficiência e de uma doença? A deficiência é a falta de uma parte da estrutura ou física ou intelectual, e a doença é um vírus ou uma bactéria que você pega ao longo da vida, você adquire isso e você tem que viver com as consequências disso. Então, Ilha do Medo pode ser considerado, é uma paranoia, né? Eu acho que no caso do Ilha do Medo, depois a gente vai ver que é uma doença psiquiátrica, né? Eu acho que é um pouco diferente, mas acho que é diferente, mas de qualquer maneira, só para dar um exemplo para todo mundo entender, As Sessões, que está em cartaz nos cinemas, o cara ele é tetraplégico, essa seria a deficiência dele, mas ele é tetraplégico devido a uma doença, né? É uma doença degenerativa. Ele teve poliomielite, se não me engano, quando assistiu. Isso, poliomielite que deixou ele tetraplégico. Então, ele teve uma doença que deixou com uma deficiência. Isso já dá para entender um pouco uma coisa da outra, né? Mas claro que a gente não é especialista, então... Um dos filmes que abordam esse tema é um famoso filme com Tom Cruise, que se chama Nascido em 4 de Julho. E aí, Henrique, que filme que é esse daí? Esse é um filme muito bom, de 89, bem antigo. Ele mostra o Tom Cruise, é um tema assim que é legal porque ele mostra exatamente a realidade dos soldados americanos hoje. O que acontece? O Tom Cruise, ele era um soldado, ele leva um tiro e ele fica paraplégico. Ele volta para os Estados Unidos e ele acaba tendo que viver com essa deficiência. E se você pegar hoje em jornais ou revistas, sempre está falando de que um dos maiores problemas dos Estados Unidos hoje são todos esses militares que estão voltando, estão saindo da ativa e voltando para o país, e eles não têm uma ocupação, muitos estão mutilados e eles não conseguem se encaixar na sociedade. Então é um filme que mostra bem isso. A pessoa que, de certa forma, era saudável, ocorre um elemento que a deixa com uma deficiência e como ela vai tentar superar isso. E é legal o tema como é atual, né? Quer dizer, no caso do Nascido em 4 de Julho, ele volta da Guerra do Vietnã. E hoje os Estados Unidos têm o mesmo problema por causa das
ocupações, as guerras, né, que teve no Oriente Médio, Afeganistão, etc. Então, quer dizer, é uma coisa recorrente, né, infelizmente. Eu acho que uma das coisas mais legais desse filme é justamente como mostra o Tom Cruise revoltado, né? Porque o personagem dele é muito revoltado, não é um personagem pouco revoltado ou que aceita ou até depressivo, assim. É um cara que fica putaço pela situação que ele tá vivendo e ele não aceita aquilo de maneira simples, fácil. Ele reluta muito e isso é uma realidade também, né? Como a própria pessoa lida com a sua deficiência. Né? Inclusive é considerado por psicólogos como uma das etapas, né? Eu não sei exatamente, mas tem a primeira seria equivalente a um choque, a pessoa fica sabendo e fica meio chocada, em seguida vai ser a não aceitação. E acho que eu não consigo imaginar alguém que aceite logo de cara. A pessoa fica revoltada, não aceita que tem uma deficiência física que teve por causa de algum acidente, qualquer que seja, e ela passa por um período de não querer ter aquilo, de não aceitar, enfim, de várias coisas. E depois ela precisa aprender a aceitar isso e conviver com isso, né? Bom, esse é um filme que aborda esse tema de deficiência física, né? Mas a gente tem um outro clássico que também foi muito bem visto em 93, que era o filme O Óleo de Lorenzo, né? E aí, Dani, você já viu esse filme? Eu já, e é um filme super, eu achei bastante denso, assim. É um drama bem pesado, e eu acho legal porque ele mostra um pouco o outro lado, né? O menino, ele tem uma doença que deixa paralisado, deixa na cama, quase que em estado vegetativo, e mostra os pais, e principalmente o pai dele, buscando uma resposta. Nenhum cientista sabia de nada e o cara vai pesquisar, vai atrás e consegue descobrir um tratamento para essa doença. É uma história baseada em fatos reais e tudo. É um filme super, super bonito e super... bastante dramático mesmo, bastante triste, assim. Vai em contraponto ao que você disse, né? Enquanto no outro filme é como a pessoa aceitar, nesse No Óleo de Lorenzo, mostra assim, o cara não aceita assim, meu filho tá doente, é uma doença degenerativa. Ele não aceita e ele vai até as últimas consequências para conseguir uma cura pro filho. E ele não aceita o fato de não ter nada, né? De não ter nenhum tipo de informação científica. Ele vai em muitos médicos, não acha nada. Isso é uma coisa legal, é um não aceitar bom, é do tipo, eu não aceito simplesmente dizer amém e vou lutar por isso. Isso é importante, por exemplo, numa pessoa num cadeirante, no sentido de eu não vou ficar sem fazer nada, eu vou fazer a fisioterapia que eu preciso fazer, nem que isso demore muito tempo para ter algum retorno. Isso é muito bom. São dois não aceitares diferentes. Você falou desse filme, dessa característica do pai não aceitar, me veio logo na cabeça um filme com a Anne Hathaway que se chama Amor e Outras Drogas, que ela faz o papel de uma menina super divertida e que tem essa gana por viver e tal, e aí ao decorrer do filme você vai percebendo que ela tem um problema de mal de Parkinson, e que isso vai ser uma coisa que vai acompanhar ela o resto da vida. E ela se apaixona pelo Jake Gyllenhaal, e é muito interessante porque ele faz esse papel também. Ele é um cara que está completamente envolvido pelo mundo dele, e aí quando ele conhece ela e ele se encanta pelo jeito como ela leva a vida e tal, até por essa energia que ela passa, assim, ele resolve ir atrás de uma solução para ela. E ele leva ela em tudo que é médico e não sei o que, porque inclusive ele vende medicamentos, né? Então ele fica super... ele precisa ir atrás, ele quer ir atrás de uma solução e tal, e até o momento que ele se depara com a simples resposta de... não tem solução, cara, vai ter que viver com isso, né? É muito legal, eu nunca ia pensar nesse filme
para ser dito no podcast sobre o tema de deficiência física, né, e deficiências em geral. Tem um filme que você falando disso, eu lembrei, é o filme chamado Simples Como Amar. É um filme também super bonito, que mostra duas pessoas com limitações intelectuais, não existe um nome específico. Uma é interpretada pela Juliette Lewis e o outro é o Giovanni Ribisi. São dois atores que eu acho que são muito bons e não foram tão bem aproveitados pelo cinema como um todo, assim, eles não fizeram tantos filmes muito grandes, assim. No filme tem a Diane Keaton também. E o filme, eu achei ele muito bonito e ele mostra um pouco isso, assim, esse casal são muito apaixonados e eles querem viver sozinhos, eles querem ter uma vida normal ou mais normal possível, e eles não aceitam a limitação que os próprios pais deles impõem, ou seja, eles não aceitam que os adultos, vamos dizer assim, né, fiquem limitando, fiquem proibindo, fiquem não deixando eles fazerem isso ou aquilo. E é um outro tipo de não aceitar a realidade, ou seja, não aceitar aquilo que a sociedade impõe e tentar reverter isso, e é muito interessante. Hello, my name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. Are you stupid or something? Mama says stupid is as stupid does. Henrique, agora uma pegadinha pra você. Vamos ver se você vai cair nessa ou não. E não vai haver cortes, hein? Você vai falar e isso vai estar no podcast. Pegadinha, então. Henrique, que filme é esse que eu vou imitar agora nesse momento, hein? O personagem principal, ele vira pros outros e fala... 2, 3, 4, 5, 12, 14, 22, 23, 24, 36, 38 e tal. Ele decora números de uma maneira muito simples e fácil. Que filme é esse, Henrique? Ben Kingsley. Perfeito, Ben Kingsley. Que filme é esse, Henrique? Tá vindo uma ideia. Número 23, aquele filme do Jim Carrey, que ele fica maluco. É lógico que você tá falando do Rain Man. O Rain Man, que é aquele filme sobre o Ray, o cantor lá. Brincadeira. Ray Man. É um cumprimento, né? Então, Rayman, você já assistiu Rayman, Henrique? Não. Putz, olha só, mais um que vai entrar pra lista negra dos filmes que deveriam ter assistido e não assistiu. Porque há pouco tempo atrás a gente falou de Perfume de Mulher, que era um filme que trata sobre o mesmo tema e o Daniel não tinha assistido. E agora o Henrique não assistiu Rayman. Rayman não é aquele filme que o Rick Gervais apresentou lá no Oscar? Não, deixa pra lá. Dani, fala um pouco de Rayman pra gente. Rayman é uma história de dois irmãos. Um deles é o Dustin Hoffman, um deles é o Tom Cruise. E o personagem do Dustin Hoffman é um personagem que tem autismo. Junto com o autismo, como muitos autistas são, ele consegue fazer cálculos muito rápidos, ele tem uma memória fotográfica absurda, ele decora números de maneira muito rápida, né? E aí é quase que um road trip, né? Eles vão através dessa relação entre os dois irmãos, eles começam a delinear o relacionamento dos dois. É óbvio que o Henrique não ia saber que filme que era, porque ele não assistiu o filme. Eu fui tão certo que ele tinha assistido o filme, que daí ele, né, deu tudo errado. Mas beleza, não tem problema. Entra pra sua lista. Fica a dica. Fica a dica, exatamente. Bom, tem um filme que é extremamente emocionante, assim, que ele foi dormir chorando. Chamou O Escafandro e a Borboleta. Ele lembra muito outro filme que a gente já tinha conversado. O personagem principal, ele sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, e ele acaba perdendo completamente o movimento do corpo inteiro, da cabeça aos pés. A única coisa que ele consegue mexer são as pálpebras. Pálpebra esquerda só. A pálpebra esquerda. O Daniel prestou mais... Eu comecei a chorar nisso já. Aí eu já não consegui prestar mais atenção. E eu falei do personagem principal. Ele é interpretado pelo Matthew Amalric.
Desculpe o francês. E o que acontece? É legal esse filme porque eles mostram uma técnica que eu até me lembrei na hora do físico Stephen Hawking, que assim, ele só pode mexer uma pálpebra. Então vamos aproveitar isso para conseguir dar um jeito deles comunicar. Então, na história do filme tem uma especialista que ela cria ela pega todas as letras do alfabeto e ela vê as letras que são mais utilizadas. E ela reordena as letras e daí ele vai se comunicando por piscadas. Então, por exemplo, ele pisca 2 vezes, aí quer dizer a letra F. Pisca 5 vezes, é a letra A. Ela fica assim, R, A, C, D. Daí ele pisca, daí ela para, vê a letra que corresponde. E nisso ele vai se comunicando. E no final das contas, mostra um pouco da interação dele com a esposa, com os filhos. A visão do filme é muito legal porque você fica encarcerado com o personagem, sempre vendo em primeira pessoa, né? Como se nós fôssemos o personagem principal. E a gente consegue, né? É narrado o pensamento dele. Então ele pensa, nossa, será que meus filhos me veem como uma aberração? E então é muito profundo. E a médica acaba se apaixonando por ele, porque ela vê que é um cara bom, no final das contas. O pouco que ele se comunica, ela consegue ver a alma realmente dele. Só um parênteses, assim, esse é um filme que fica complicado de assistir dublado, né? Porque tem muitos momentos em que ele vai falar as palavras e mostra realmente letra por letra. E a técnica mostra na língua francesa, né, porque o filme é francês, mostra na língua francesa as letras mais comuns. Então a primeira letra mais comum utilizada pelos franceses, a segunda, a terceira, e daí vai formando. Mesmo na legenda fica complicado, mas você entende, tá bom, eles estão falando francês, o importante é saber que palavra que ele vai formar. Mas é interessante porque na versão dublada, eles cada hora falam uma ordem diferente de letras, para que na hora certa da letra que ela fala, ele pisca e aparece a letra de uma palavra que seria em português, né? Então é meio esquisito, assim, mas só um parênteses. E é um filme lindíssimo, esse filme é recomendadíssimo pra todo mundo. Você conseguiu ver esse filme dublado? Não, eu assisti legendado, mas eu lembro que eu sempre gosto de dar uma olhadinha como que é a dublagem. E aí depois do filme eu dei uma olhadinha na opção dublado e uma cena rapidinha pra ver como que eles fizeram. Agora, esse filme é um filme que eu assisti uma vez, porque eu chorei tanto nesse maldito filme que nunca mais. Agora, um filme que fala sobre deficiências e que é espetacular, que eu já acho que perdi as contas, literalmente, de quantas vezes eu já assisti, é o filme Ray, que é a história do Ray Charles. Henrique, quem foi Ray? Ray foi um dos maiores cantores e intérpretes contemporâneos e nele quem interpreta ele é o Jamie Foxx, vulgo Django, que ganhou o Oscar com esse filme. Exatamente, ganhou o Oscar com esse filme. E no filme ele mostra o Ray desde criancinha e mostra quando ele começa a ter o problema na vista, que eu lembro muito bem, que mostra, parece que tem assim é uma ramela assim, ele fica limpando e vai formando como se fosse uma catarata. E mostra então, tem uma cena que é muito sentimental e é muito forte, que ele cai na sala da casa, ele tropeça e cai, e ele começa a chorar e chamar pela mãe dele. Morava só ele e a mãe, e o irmãozinho dele havia falecido um pouco antes num acidente que ele estava junto. E a mãe dele, ela fica quieta na sala, no mesmo ambiente. Ela não fala com ele, mas ela fica olhando ele. Então ele começa a chorar, ele tá cego, a criança berrando pela mãe para ajudar. E quando ele vê que ele não consegue ver, quando ele percebe que ele tá sozinho, ele levanta, passa assim a mão no joelho e continua seguindo. É quando ela tem a certeza de que ele vai conseguir superar. É um filme excepcional, além de ter músicas excelentes, né? Para quem não sabe, o Ray Charles foi tão importante para os Estados Unidos que o estado da Geórgia, ele mudou o hino e o hino oficial é a canção Geórgia do Ray Charles, que vocês estão ouvindo agora. É fantástico esse filme, realmente muito bom. Eu acho que a gente não pode deixar de passar nesse podcast eu acho que o maior filme de todos que contempla esse tema, que é Forrest Gump, né? Com Tom Hanks
e eterno Forrest Gump. Aliás, Forrest Gump é um filme que eu sempre pensei assim, porra, um dia eles podiam fazer uma continuação, sabe? Só pra saber como que tá o Forrest, assim. Mas Forrest Gump é um filme que levou um monte de estatueta de Oscar, de Globo de Ouro e tal, e revelou esse lado do Tom Hanks, assim, que eu diria até um lado talentoso, assim, de interpretação rica, e o filme mostra um personagem que vive a vida de uma maneira super intensa e que tem histórias fantásticas. O cara conheceu todo mundo que é possível na época dele. Ele conheceu o presidente, ensinou o Elvis a dançar, meu. Você quer pouca coisa? O Forrest Gump ensinou o Elvis a dançar. Você gosta de Forrest Gump, Henrique? Quem não gosta de Forrest Gump? Pergunta é essa. Forrest Gump também é um filme de 1994, ele já tá para fazer 20 anos. E ele é um filme que retrata tanto uma deficiência física, no caso uma deficiência motora no começo, que ele tinha um problema nas pernas, quando a própria deficiência do personagem, que ele tem, assim, nunca é explicado exatamente o que ele tem, porque quando as pessoas falam, você é idiota, ele sempre responde, minha mãe fala que quem é idiota é quem faz idiotices. Ou seja, eu não faço idiotices, eu não sou um idiota, né, no termo que eles usam assim pra tentar denegrir. E o legal do personagem é que ele tem um coração, assim, puro e nobre, assim, do começo ao fim do filme. E tem uma passagem muito boa, uma das melhores do filme, que é quando o Tenente Dan, que é interpretado pelo Gary Sinise, e eles estão na guerra na guerra do Vietnã, e ele perde as pernas. E daí no começo ele fica bravo com o Forrest porque ele queria ter sido morto, mas o Forrest salva ele. E no final do filme mostra ele lá, ele casou, ele tá com prótese, então mostra assim, às vezes você tá com um problema tão grande que você não visa uma solução na hora, mas depois essa solução vem. E tem uma cena também muito legal que eles estão no hospital militar, que o Tenente Dan, ele vira pro Forrest e fala: você não sabe o que é isso, você não sabe o que é viver sem poder mexer as pernas. E o Forrest fala: não, eu sei como é. Aí o Tenente Dan, ele para e: você tá me humilhando? Você tá tirando sarro da minha cara? E realmente ele falou a verdade, ele tinha um problema e superou. Então eu acho que é o maior de todos os filmes, assim, é uma lição de vida pra vida inteira. Eu acho importante a gente destacar, finalizando esse papo, que os filmes de deficiência, eu acho que acima de tudo, eles são filmes que que emocionam. É muito difícil você não ver um filme desse sem se emocionar. E eu acho que o importante também desses filmes é mostrar para as pessoas que não têm o hábito que não convivem com pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Porque uma coisa que eu acho que acontece é assim, a gente nunca para pensar na situação dessas pessoas enquanto a gente não convive com alguma delas. Só quando você convive com alguém que tem algum tipo de deficiência, você para pensar e fala assim: nossa, aquele lugar não teria como essa pessoa ir, nossa, ela não poderia realizar esse tipo de tarefa e tal. E ao mesmo tempo valorizar e falar assim: tipo, quanta coisa essa pessoa consegue fazer. E às vezes você pode parar e pensar assim: se eu tivesse no lugar dela com esse tipo de limitação, talvez eu não conseguiria fazer isso, né? Isso, eu acho que isso é interessante pensar. E acima de tudo, acho que o cinema tem esse papel de mostrar para quem não convive tanto com pessoas que tenham alguma deficiência, mostrar, fazer com que elas valorizem, respeitem e tenham algum tipo de relação um pouco além da simples olhar com condolências, né? Isso é o que eles menos precisam, inclusive. E são filmes sempre que levam você a uma reflexão muito grande daquilo que você está fazendo, daquilo que você é, ou daquilo que você quer fazer e tal. E eles mostram justamente essa superação, essa busca
por alguma coisa a mais e que às vezes a gente, envolvido pelo nosso cotidiano, a gente não vê. Então esses filmes, eles são, além de tudo, filmes que inspiram e que nos levam assim, a um outro patamar de consciência, assim. Então acho que são filmes que merecem sempre um destaque na prateleira de todo mundo. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Plano detalhe da semana. É o plano detalhe da semana. É o plano detalhe da semana. É isso mesmo, você ouviu 3 vezes, porque é um meu, é um do Dani e é um do Henrique. Então você vai ouvir esses planos detalhe. E quem vai falar agora o seu plano detalhe é ele, sempre ele. Henrique Risato vai trazer o seu plano detalhe fantástico da semana. E aí, Henrique? Então, meu plano detalhe, na verdade, eu, até induzido aqui pelo espírito do Forrest Gump, eu vou mudar o que eu tava pensando. Um plano detalhe muito legal é quando é de um fato, é de um elemento que saiu de um filme e veio pro nosso mundo real. No Forrest Gump, o Forrest e o melhor amigo dele, que era o Bubba, que era um soldado, ele acaba morrendo até na Guerra do Vietnã. O sonho deles era abrir um restaurante de camarão, que tudo ele falava que dava pra fazer com camarão. O sonho deles era pescar camarão, né? E no filme eles têm uma rede de restaurante chamado Bubba Gump Shrimp, que é camarão. E esse restaurante Bubba Gump, ele existe. Ele acabou extrapolando do mundo da ficção pro mundo real. Então meu plano detalhe é, se um dia você... Eu conheço da cidade de Orlando, na Flórida, fica no Universal City Walk, que é a entrada do Universal Studios antes dos parques. Tem o Bubba Gump Shrimp Corporation, CEO, né? Que é o restaurante. Então, o meu plano detalhe é o verdadeiro, né? É o real restaurante do filme Forrest Gump. A arte virou realidade, então, né? Na melhor forma possível, gastronômica. Exatamente. Meu plano detalhe da semana se chama Con los Terroristas. Quem conhece o Harlem Shake, né? Todo mundo conhece o Harlem Shake. O vídeo original do Harlem Shake tem um cara que tá com o corpo todo coberto, só com a cara aparecendo. E ele, daquele jeito, fica igualzinho o fantasminha da Viagem de Chihiro. Então, o meu plano detalhe é: veja o vídeo do Harlem Shake e assista a Viagem de Chihiro e dê muita risada. Ótimo plano detalhe, hein? Harlem Shake a gente acabou de fazer aqui, mas como é um áudio, ninguém viu. Isso aí. Não é verdade? Meu plano detalhe da semana é sobre o Oscar, porque eu achei um plano detalhe muito interessante sobre o podcast que a gente fez na semana passada. O Oscar, como a gente comentou no último podcast, ele tem algumas categorias que mudam de nome e que ninguém sabe explicar direito por que mudou, o que ela premia, quais são os critérios para aquela premiação. E para quem não sabe, o Oscar já teve algumas categorias extintas, como por exemplo, o melhor assistente de direção, ou o melhor direção de dança, o melhor engenharia de efeitos. Então todas essas foram extintas. Em contrapartida, algumas categorias elas são propostas e são recusadas. Sabe qual tipo de categoria é recusada? Nem ideia. Vou te trazer esse conhecimento. É o seguinte, uma das categorias recusadas é, por exemplo, melhor elenco.
nunca foi aceito isso. Imagina dar Oscar para um elenco inteiro, teriam que dar para uma pessoa que seleciona o elenco, certo? Mas aí o resto do elenco? É verdade, ia ter que, sei lá... Ou então ia pegar todo o elenco, tem filmes que tem assim 2.000 pessoas. Aí depois eles vão querer criar, sei lá, melhores figurantes. Aí eles dão um prêmio pra 5 milhões de pessoas. Exatamente, impressionante. Melhor coordenador de dublês. Como é que pode os caras quererem pensar um dia em dar Oscar pra melhor coordenador de dublê? Esse eu já acho interessante, viu? Mas coordenador de dublê? Sim, ou pelo menos melhor equipe de dublês. Aí não são tantas pessoas e é um trabalho que precisa ser valorizado, que é importante. Isso é mais legal. Agora eu acho que teria que ser pra equipe, não pro coordenador, porque o dublê é que se pode ir lá, né, pulando, caindo, levando tapa na cara e tal. O coordenador só coordena aquilo, caralho. Mas até aí eles dão um Oscar pro melhor diretor, que só ficou lá atrás falando assim, corta, vai, brincadeira, gente. Daniel acaba de fazer inimigo com um monte de diretor agora, né? E a última categoria que não foi aceita aqui, que eu encontrei, foi melhor design de títulos. Esse eu acho interessante, porque existe toda uma parte de tipografia por trás dos títulos e tal. Só que mesmo assim também não faz muito sentido, porque se você dá um Oscar de direção de arte, eu acho que contempla isso, né? Então... Não é o nome do filme, assim, o título do filme, é como ele é escrito, é isso? Como ele é escrito, exatamente. É, realmente. Eu acho que, por exemplo, tem uns títulos icônicos demais, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, né? Aquela forma escrita, dourada, ou o do Harry Potter, ou Toy Story. Tem alguns filmes que realmente são muito bem feitos, né? Aí entra a discussão, né? O do Harry Potter, quem criou foi o editor do primeiro livro, né? Então, quer dizer, ia dar o prêmio pra quem, por exemplo? É verdade. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, Chegando ao final de mais um podcast, agora nós estamos no podcast Cinemação número 28. 28, exatamente. O próximo será o número 29. Exatamente, olha só que equipe mais coordenada. E chegando ao final desse podcast, muito legal o que a gente trouxe, todas as informações, falamos um pouco sobre estrutura de cinema, como que o cinema aborda esse tema de deficiências hoje, como que ele iguala tudo isso, como tem ótimas histórias para serem abordadas. E é isso aí, a gente vai ficar por aqui. Henrique, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel. Obrigado a você que tá aí escutando a gente. Comenta, compartilha, curta. Valeu, até a próxima. Dani, muito obrigado. Valeu, Rafa. Obrigado, Henrique. E você que tá ouvindo a gente, muito obrigado pela companhia. E se você gostou, clique em inscrever-se aqui em cima. Brincadeira, isso não é um videolog, mas obrigado mesmo assim. É isso aí, o podcast Cinemação fica por aqui. Até a próxima. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all right now. Hey, hey, all right. See the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now, now. Hey, 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 hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am.